Você quer investir em ações para longo prazo, ter uma carteira de ações aí rentável no longo prazo? Então fica aqui nesse vídeo que eu vou te dar algumas dicas muito importantes que quase ninguém te fala. Vamos lá, a primeira delas é, para você investir a longo prazo e ter um resultado realmente satisfatório, você precisa ter condição de fazer aporte recorrente. Não adianta nada comprar só hoje as ações e esperar que daqui 20 anos você vai ter milhões e milhões de reais lá, porque não vai acontecer. E mesmo assim, se acontecer, provavelmente você vai ter perdido aí ao longo dos anos para CDI, inflação, poupança e etc. Isso é muito importante. Se você não tem hoje a condição de fazer aporte recorrente, não recomendo você pensar em carteira de longo prazo, tá? Segunda coisa, precisa saber fazer uma análise fundamentalista. O que é isso? Saber ler um balanço de uma empresa, interpretar aqueles números, saber de fato se aqueles números fazem sentido ou não, para você falar assim, eu quero deixar meu dinheiro nessa sociedade, já que você se torna sócio de uma empresa quando compra as ações dela. Então, isso também é muito importante. Não adianta ler resumo em portal de notícia ou pegar qualquer coisa mastigadinha lá e achar que vai saber analisar e entender se uma empresa é boa a longo prazo ou não, tá? Essa é a segunda dica. Terceira dica que eu dou, se você não tem essa visão ainda fundamentalista, ainda não sabe ler direito um balanço, eu sempre recomendo para as pessoas que me perguntam o seguinte: coloca num gráfico mensal, por exemplo, coloca o ativo num gráfico mensal e olha o histórico dessa empresa desde que ela está na bolsa. Faz sentido para você se tornar sócio de uma empresa dessa? Tem que fazer sentido, senão, ó, por exemplo, a gente está na tela aí o gráfico de Copel. Faz sentido para você ser sócio de uma empresa dessa, que está subindo aí praticamente o tempo inteiro? E essa daqui, IVEG, faz sentido para você ser sócio de uma empresa dessa? E aí, ó, Cogna, faz sentido para você ser sócio de uma empresa dessa? Então, essa análise do gráfico mensal já vai te poupar aí um bom período, um bom tempo, né, de estudo, por exemplo, para você falar assim, pô, realmente é uma empresa que sofre muito com as oscilações aí de mercado, não compensa eu colocar meu dinheiro nessa empresa a longo prazo. Ah, mas e empresas que pagam dividendos? Voltamos à mesma história. Primeiro, você tem que comprar boas empresas que pagam dividendos, porque não adianta você receber aquela valorização, mas perder no valor da ação, não faz o menor sentido, né? E outra coisa é, você precisa ter também aportes recorrentes, senão não compensa fazer esse investimento, tá? Então, são essas três principais dicas aí que eu dou para você. Primeiro, aportes recorrentes, isso é fundamental. Segundo, saber fazer uma análise fundamentalista bem precisa. Não queiram pegar resumo, galera. E terceiro, se você não sabe, a segunda dica, analise um gráfico mensal e veja se faz sentido para você o histórico daquela empresa, como que ela se comportou em períodos de crise. Pega, por exemplo, 2008, que foi uma crise muito grande. Depois de 2015 a gente teve um mercado também meio perigoso. 2020 com o Covid, quanto tempo as empresas demoraram para voltar a subir? É muito comum quando as pessoas estão começando, elas procurarem ações que mais caíram ao longo da crise, querendo, por exemplo, comprar achando que essa ação vai subir mais rápido. E é justamente o pensamento oposto que você tem que ter. Qual empresa conseguiu se sair melhor no momento de crise? Porque essa empresa ela é mais sólida. Por exemplo, eu quando comecei em 2007, 2008, se eu tivesse ficado comprado na Petro e na Vale com o pensamento de logo volta, a empresa grande, a Petro demorou 14 anos praticamente para voltar para o topo de 2008, enquanto a Vale demorou 10. Mas são 10 anos. Ou seja, no longo prazo eu teria perdido para todo mundo, poupança, inflação, CDI, para todo mundo, acreditando num sonho mental que seria, logo volta porque é uma empresa boa. Isso também precisa ser muito bem observado, beleza? Espero que você tenha gostado dessas dicas. Siga aí para mais dicas como essa. Tamo junto. Um grande abraço. Fui!